O que você vai ver agora não é teoria e nem um chatbot genérico. É exatamente o meu sistema que eu utilizo hoje dentro do meu WhatsApp, que conduz e fecha vendas todos os dias da minha consultoria online de forma orgânica. Enquanto muitas empresas ainda respondem manualmente cada um dos seus leads, esse sistema literalmente trabalha por mim 24 horas sem parar. E se você depende exclusivamente do seu tempo para atender cada lead seu manualmente, presta muito bem atenção nesse vídeo, porque aqui não se trata somente de uma ferramenta, mas sim de um processo de vendas que tem script, passo a passo e cadência. Não basta somente responder na hora, tem que responder, conduzir, tirar objeções com inteligência. Então é isso, depois de você acessar o sistema, aqui você encontra o dashboard, todos os números conectados, as conversas enviadas, as conversas, mensagens recebidas, e aqui tem a opção de você conectar o outro número, né? Se quiser realmente conectar outro número, dependendo do seu plano. No número já conectado, essa é a parte do cérebro do seu agente, onde ele vai gerenciar todos os comportamentos, o que pode, o que não pode falar. Aqui já tem um prompt específico que eu utilizo, que é o meu script, que eu trabalho com ele já faz 2 anos, né? E venho refinando cada vez mais. Você pode perceber, ó, que tudo que está aqui é o direcionamento dele. Ó. Você é o assistente de vendas da consultoria online do Vladimir, atende o WhatsApp como forma real, é empático, direto, consultivo, objetivo, qualifica, etc. E aqui eu dou um grau leve de criatividade para ele. Para que isso? Pra, às vezes ele não responder sempre a mesma coisa, ele responder de forma diferente, contextualizada, para não parecer um robô. E nessa sessão aqui, ó, eu deixo ele lembrar de 50 mensagens. Para que isso? Para quando tem pessoas que ela não responde no momento. Tem pessoas que vai responder daqui a 20 minutos, daqui a um dia. Então, toda vez, o meu agente ele lembra das 50 mensagens para dar um contexto e responder de forma bem contextualizada, conversacional, para não parecer um robô. Mas se você não quiser, o prompt que tem aqui abaixo, de como ele age, do que ele deve fazer, do que ele não deve fazer, ó, aqui eu coloquei o link dos meus produtos, o link do meu plano de 12 meses, o link do plano trimestral, tudo tem aqui, é só você editar. Nessa parte aqui de cima, eu não mexo nisso quando é para o nicho fitness, certo? Porque o nicho fitness aqui já está bem refinado, né? Já está conversacional e para venda. Mas se você quiser montar um próprio, você só preenche esse tom de voz que ele deve falar, se o bot deve agendar horários ou não, se você quiser usar isso para presencial, não é o caso, né? Porque consultoria online é mais escala. Se ele deve enviar preços, se ele deve pegar os dados do cliente ou apresentar catálogo, isso aqui eu não marco. Se ele deve tirar dúvidas, suporte técnico. E aí, essa linha aqui, ó, eu explico tudo como funciona e o que não deve ser feito. Tudo isso aqui você vai colocar aqui, independente do tamanho. Pode ser um textão, quanto que você cobra, o link do seu pagamento, o que ele vai fazer, o que ele não deve fazer, etc. E aí depois de clicar em gerar personalidade, ele vai gerar uma personalidade aqui, ó, eu vou só botar aqui, apenas um exemplo. E aí tem que selecionar o nicho do negócio, né, vou colocar outro. Ó, aí ele vai gerar a personalidade aqui, e é lógico, como a gente não colocou nada aqui, não vai ter um contexto específico, mas no seu caso, do seu negócio, com que você trabalha, quais produtos oferece, nesse caso aqui, eu trabalho com produtos de prevenção de dor no joelho, glúteos, treino de glúteos em casa e também minha consultoria online. Então eu deixo tudo explícito no meu prompt, certo? Olha só. Aqui ele montou uma coisa bem genérica, né? Que a gente não vai utilizar, como eu disse anteriormente. Qual que é o outro ponto aqui, ó? O comportamento. O comportamento é a parte principal que eu considero por conta do gatilho. O que é um gatilho? Quando o aluno chegar para você e falar assim, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Vladimir, eu gostaria de saber mais sobre sua consultoria. Se na frase tiver consultoria, o gatilho do bot já vai iniciar, entende? Então, independente da pessoa falar qualquer coisa, e se não tiver consultoria na frase, ele não vai iniciar. Agora, se você quiser um número exclusivo para atender sua consultoria online somente, independente do que a pessoa falar, você desmarca essa opção e coloca aqui, ó, todas as mensagens. Então, todas as mensagens que forem enviadas para esse número conectado, o agente vai entender e vai tratar como um possível lead para fechamento de consultoria online, certo? Então, no meu caso, como eu utilizo para outros negócios, outros nichos, eu deixo palavra-chave específica e deixo aqui, ó, um espaço consultoria. E aí a pessoa às vezes chega assim, ó, com a mensagem assim, ó, queria saber mais sobre sua consultoria. Então, esse final aqui, ó, já contém, certo? No meu gatilho. Então, o bot ele automaticamente reconhece e começa o fluxo. E nessa opção aqui é o tempo de expiração, ou seja, se a pessoa começar a conversar com você agora, depois de 30 minutos, o bot ele reinicia e toda a mensagem que foi enviada, ele começa novamente o novo fluxo. Eu não deixo assim. Eu deixo sempre o tempo de expiração padrão como 60 minutos, certo? Que é um tempo ideal, assim.
Se eu colocar em zero, na maioria das vezes para alguns negócios, eu gosto de colocar zero porque se a pessoa responder amanhã ou daqui a 12 horas, está valendo. Então o bot ele dá um contexto inicial, aliás, dá um contexto da última mensagem, com base no histórico dela, e prossegue o fluxo. O delay de mensagem é o tempo que a mensagem vai ser enviada, né? Então, assim, eu deixo 3 segundos para parecer mais conversacional, para parecer assim, digitando, entende? E o debounce é a pessoa que manda a mensagem quebrada. Por exemplo, se a pessoa mandar oi, tudo bem, olá, como aqui, ó, a pessoa mandou aqui, ó, um texto, depois outro texto. E aí, então, ele junta tudo para depois responder a mensagem. E aí ele responde só depois de 17 segundos. É um tempo que eu acredito que seja ideal para, se a pessoa mandar mensagens espaçadas, ele vai contextualizar em uma mensagem posterior, ok? Se deixar em um segundo, ele vai ser muito rápido, né? A pessoa desconfia logo que é um robô. Então eu gosto de deixar um tempo mais natural, entre 20, 17 segundos, etc. E aqui eu não mexo em nada, o comportamento, por exemplo, se você estiver falando com alguém no WhatsApp, por exemplo, se alguém chegar para falar com você e o bot responder, se você interferir no fluxo do bot, ele vai parar de vez, né? Então você vai conversar com o lead e o bot vai parar. Ele vai entender que você conversou, então ele vai parar. Eu deixo sempre ativado isso aqui. E manter a sessão sempre aberta quer dizer que ela nunca vai expirar, sempre vai tratar um assunto como a conversa anterior. E aqui, ó, ouvir a própria mensagem, eu deixo desmarcado também, por quê? Porque, no caso, se o próprio bot falar, ele vai responder a própria mensagem dele. Isso é uma alucinação. A gente não deve marcar essa opção aqui. E, dito isso, o bot, o agente, ele tá quase pronto, né? 100% pronto. A única coisa que você vai configurar é isso aqui, ó. O chat, você acompanha tudo aqui em tempo real, que foi conversado, que não foi conversado. E se você quiser enviar uma mensagem, texto, imagem, etc., tanto faz. Outra coisa que eu não comentei é que aqui tem possibilidades de você selecionar uma imagem do seu computador para subir aqui. Por exemplo, se você quiser mandar uma mensagem antes e depois, uma foto contextualizada, tudo isso aqui é possível. Você cadastra aqui a sua foto, coloca uma imagem, coloca uma instrução de quando é que essa imagem deve ser exibida, ou como é que deve enviar, e aí depois o robô vai enviar conforme o contexto da conversa. E aqui para você ver, ó, é um exemplo real de uma das últimas vendas que eu tive, que foi na segunda-feira, né? A pessoa chegou aqui, ó. Oi, Vladimir, quero saber como funciona a sua consultoria online. Aí ele respondeu, ó, depois de quase 1 minuto depois, né? Pra você ver o tempo, pra parecer mais natural. Oi, Márcia, tudo bem? A consultoria é focada pra te ajudar a alcançar suas metas, fora eficaz, etc, etc. O diferencial é que o plano semestral e anual é um suporte nutricional completo. Aí o que eu faço aqui, ó? Eu sempre falo pro agente pra ele procurar vender os planos que eles são mais premium, que eles são mais o ticket maior, ou seja, ele já fala de cara, semestral e anual, ele não fala no mensal aqui. E aí, olá, tudo bem? Eu treino há anos, mas estava desde dezembro sem treinar e voltei 1 semana para academia. Ou seja, porque ele perguntou aqui, ó, me conta, você já treina ou deu uma pausinha nos treinos? Isso ajuda a entender melhor o que eu posso te ajudar. Ou seja, aqui o bot, o agente, ele é tão inteligente porque ele pergunta os pontos principais do lead, do cliente. Ou seja, ele não só pergunta quanto é que é o plano XYZ. Não, o agente ele é treinado para não tratar isso como um produto de prateleira, certo? Então, se o cliente chega perguntando o preço, ele não diz de cara. Ele primeiro pergunta o estado atual da pessoa, se ela já treinou, se ela está parada, se ela tem alguma lesão. Ele cria um vínculo, um ponto de conexão, para só depois ele prosseguir. Primeiro ele pergunta se o cliente possui algum objetivo, se ele tem uma necessidade de vestir alguma roupa favorita, se ele é feliz com o peso que ele tem, com o corpo. Com base nas respostas, o agente ele vai contextualizar a resposta para entregar uma oferta. Por exemplo, se essa moça aqui, se ela tivesse dito que queria vestir umas roupas favoritas do guarda-roupa, que ela não usa há tempos, ele ia contextualizar aqui, ó, ia pedir para ela fazer uma projeção de daqui a 3 meses, 6 meses, para ela estar vestindo a roupa ideal do corpo dela, entende? Então, assim, ele faz uma conexão, uma ponte para vender. Ele não só diz o preço das coisas e diz como que a consultoria funciona. Isso daí pouco importa, né? Na verdade, a pessoa ela busca transformação. Então, o bot, o agente, ele tem essa expertise de fazer uma reviravolta, né, na mente da pessoa e induzir ela a comprar. E aqui você pode ver que ela, ó, quero saber como teria acesso ao valor divulgado. Ela falou assim, ó, teria acesso aos valores, informações, acesso correto. E aqui eu botei, ó, os 3. Algumas vezes o agente ele pede o seguinte, ó, você gostaria de ver o link do plano mensal? É tanto, tanto, tanto. Aí a pessoa já sabendo do valor, sabendo que o valor da parcela, ela pede o link, e aí o agente ele manda. Então esse daqui é um dos links, ela falou assim, ó, tá ótimo então, perfeito. E aí depois de 3 minutos, 2 minutos, aqui é uma confirmação do meu outro sistema, né, dizendo que o pagamento foi confirmado, e aí eu envio o link para ela acessar o meu formulário, né, de avaliação, por esse link aqui. Então ela clicando nesse link, ela já vai para o formulário inicial de anamnese, que eu peço sempre antes dos alunos começarem a minha consultoria online.